E ele partiu para a casa do pai dia 11 de março de 2013. Então, só queria ter nascido um pouquinho antes para usufruir da minha vida matrimonial com o Jurandir. Demais. É muito inteligente, né? Olha, uma coisa que entre lá para 1978 até 2019, que eu fiquei na frente, o que eu aprendi lá em 78, 79, 80, tudo que nós íamos fazer, a gente ajoelhava diante do Senhor e falava: fala, Senhor, que eu não sei. Eu lembro lá em Goiânia, quando o Sebastião resolveu falar de Nossa Senhora no encontrão. Aí eu estava grávida da Carol, a mais velha. Aí nós estávamos numa reunião de equipe, o Sebastião falou assim: é você, presidente? Eu falei: eu? Mas meu Deus, e os dogmas? Eu não sei, eu tenho que estudar. Ele falou assim: vira, é você. E não fale nada que contrarie a doutrina da igreja. Eu falei: fica tranquilo, eu sou apaixonada pela mãe. Eu converso com ela como se fosse duas amigas. Então só fica tranquilo. Então, o que eu deparei agora no século XXI é que surgiram muitos doutores em doutrina e não em vida. Muitos doutores. E eu percebi no caminhar, esses doutores foram assumindo, encabeçando o movimento. Foram encabeçando o movimento. E as pessoas que agiam pela unção foram sendo desprezadas. Por quê, Marcelo? Porque falavam coisa errada? Não. Porque quando falavam, tinha autoridade sobre o povo. E aquelas pessoas letradas, doutores naquilo que eles entendem que são, elas não conseguem ter a unção. Não conseguem. E o que elas fazem? Elas querem te abafar, querem pisar em você, para que você não fale. Porque é muito lindo, meus irmãos, falar com unção e falar de conhecimento intelectual. A diferença é muito grande. Eu estive numa comunidade e eles estavam falando para mim, sentado na mesa, falando: a gente está cansado de chamar pregador e gente famosa que depois da escândalo para nós. Aí eu falei assim: mas vocês continuam com aquele segredo que os antigos tinham? Ele: qual é esse segredo? Eu falei: então, está mostrando que não está, né? Eu falei assim: antes de escolher qualquer pessoa para poder você dar a palavra na sua comunidade, você tem que se ajoelhar e perguntar se é da vontade de Deus. A gente não vai por números, a gente não vai por visualizações. Nós perguntamos a Deus. Deus também fala para esses de grandes números ir, mas nós precisamos perguntar ao Senhor. E o Senhor é quem decide quem vem, quem prega e quem não prega. Se a gente faz isso, é sucesso na evangelização. E os mestres, agora com redes sociais, estão surgindo muitos mestres, mas são falsos doutores. E estão dirigindo a vida do povo. Cada pessoa com 1 milhão de seguidores, eu fico assustada. E quando minhas meninas chegam em casa contando alguma história, eu falo: vai rezar. Vai rezar, vai ler a palavra, vai adorar o Senhor. Porque senão você será levado na enxurrada desses falsos mestres.
eu agradeço a Deus pela evolução da tecnologia. E sou agradecida a Deus porque foi essa mudança, né, de crescimento da tecnologia que me levou a ter intimidade com Deus, maior do que eu já tinha. Como assim? A Padre Jonas chega para mim e diz: minha filha, eu comprei uma retransmissora de 680 mil e é você que vai pagar. Beleza. Responsável pelo financeiro da Canção Nova, eu falei: beleza. Mais ou menos uma semana passou e nenhum dinheiro entrou. Padre Jonas vai passando na chácara, eu corro atrás dele e digo: Padre Jonas, o que é, minha filha? Passou uma semana e não entrou nenhum dinheiro. E ele olha assim com aquela carinha maravilhosa que tinha e dizia assim: mas por que você está falando comigo? Eu sou servo como você, eu não sou dono da obra. Vai falar com o dono da obra que me mandou comprar e mandou você pagar. Peguei uma caneta e um caderninho, fui para frente do sacrário e disse exatamente isso. Estou aqui porque o senhor é dono da obra. O senhor mandou o Padre Jonas comprar a retransmissora e mandou que eu pagasse. Eu fui com o Padre Jonas, ele falou que não é com ele, porque ele é servo igual a mim, e que é o senhor que vai me falar, que é para mim falar com o senhor, para eu poder pagar essa retransmissora. Então eu digo que foi aí que eu aprendi a escutar mais profundamente o Senhor. Se ele era o dono da obra, eu precisava escutar o que ele tinha para falar. Ele falou. Peguei o grupo do ouvinte com 12 mil sócios, só 7 ajudavam a Canção Nova, e não era comigo. E ele foi me orientando, passo a passo, o que eu devia fazer, obedecendo o que ele mandou. Com 8 meses, eu estava com 180 mil sócios pagando. Então, leve ficou o preço da primeira retransmissora da Canção Nova. Ave Maria. Então, os meios de comunicação é esse instrumento de Deus para levar a palavra. Cresceu, oportunizou que a palavra de Deus chegasse aos 4 cantos. Eu ouvi o meu irmão Maico, numa das pregações, lá em Ubatuba, quando você falou da evolução, da renovação carismática, trazendo os momentos do crescimento da renovação, meu coração rejubilou quando você disse assim, que a Canção Nova, que tudo aquilo que Jesus falou a respeito da sua vinda gloriosa já tinha se cumprido. E eu arregalei o olho para você, em silêncio, mas eu arregalei, porque no meu coração faltava ainda uma coisa, que era a evangelização no mundo inteiro. E você afirmou categoricamente que a Canção Nova é essa capacidade que Deus deu ao ser humano para evangelizar o mundo inteiro, quando qualquer pessoa em qualquer ponto do mundo pode ligar um aparelho e escutar a palavra de Deus. Muito obrigada por isso. Deu para entender, gente? Tecnologia é boa, mas não substitui o sacrário. Quem mais quer perguntar? Pode falar, Thaís, depois lá atrás. Quando Deus mandou eu
sair da Canção Nova e evangelizar, eu confesso que no primeiro momento fiquei com medo, pela natureza humana. Mas a ordem era que eu fosse para levar a palavra, e quando eu saí, eu percebi a diferença e o abismo que havia entre a minha vida consagrada dentro da Canção Nova, com 2 horas de missa, 3 horas de missa, mais 2 horas de estudo bíblico, com a correria do mundo. Pessoas que têm que levar os filhos para a escola, têm que trabalhar, e eu me recolhi e falei, meu Deus, e agora? Meu Deus, o que eu preciso fazer? Como introduzir a tua palavra nessa vida frenética que as pessoas fora de uma vida consagrada vivem? E fui para as vigílias, 3 ou 4 vigílias. Eu acordo com risco de 4 cores, todinho, como está até hoje na minha cabeça, e eu comecei a aplicar. Então ele dizia para mim, 10 minutos da vida deles, comigo na palavra, eu vou conceder que eles vivam essa intensidade do meu amor. Por isso eu ensino e ensinei para vocês o risco de 4 cores, porque trazendo a palavra de Deus para minha mente, eu trago o céu, eu trago toda a dimensão espiritual, e aí eu posso estar na correria, na agitação da vida. Se eu tenho o céu dentro de mim, eu estou sempre contemplando, amando e adorando. A palavra de Deus fala assim em Marcos 1,35: de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Se o seu dia é cheio, da amanhecer ao anoitecer, levante 1 hora antes da hora que você levanta, normal, e fique com o Senhor. Mas é que eu levanto com tanto sono, também levantava. Quantas vezes eu deitava no chão, dormia, mas estava com o Senhor. E eu comecei a entender que quando eu dormia, eu levantava muito brava comigo, que eu tinha dormido. O Senhor falava, não, você estava repousando, você estava cansado. E outra coisa, Eucaristia, cotidiana, diária. Porque o que o diabo faz conosco é colocar o desânimo. E o desânimo, quando vem, desânimo significa morte da alma. Sua alma vai morrer, acabando aquele primeiro amor. Então, eu percebi assim, eu tinha um irmão que a gente partilhava muito. Porque a vida da Malvina, primeiro ela é consagrada e depois tem que enfrentar essa realidade. E a minha foi toda a vida nessa realidade. Então, eu falava assim, nossa, mas eu estou cansado, eu estou desanimado, vou parar. Ele falava, quantos dias você faltou a missa? Tem uns 3 dias que eu não vou. Pode voltar. E era assim. Eu levantava reclamando. E outra coisa, e a missa é um esforço. Porque você, por exemplo, eu levanto todo dia 6 horas para ir à missa 6h30. Chegar na igreja 6h30, começa a Santa Missa. Eu sento, aí eu penso assim, eu vou deitar um pouquinho, aí eu vou lá 12 horas, lá no tal lugar, lá no santuário. Não, eu vou 12h15 aqui. Jesus fala assim, levanta e vai, para de conversar. Eu levanto, vou, ajeito, me arrumo o melhor que eu posso, para ir para ver o meu Senhor. Eu tenho que estar bem. E vou, e durante a celebração eu participo. Desde o momento que eu chego na igreja até o momento que eu saio, eu não converso com outras pessoas, eu converso com o meu Senhor. Tá? Nós chegamos na igreja, nós estamos já diante do nosso Senhor. Eu tenho que gastar tempo com Ele. Aí mamãe me ensinou, quando pequena, mamãe era da ordem terceira e do apostolado de oração. Aí mamãe tinha as obrigações de oração dela. E ela trabalhava muito. Aí com 5 anos eu sentava, ela me sentava numa cadeira, porque eu não era muito quietinha não. Ela me sentava numa cadeira e falava assim, vai rezar esse terço para a mamãe.
Porque a mamãe hoje não tem tempo, mas você vai rezar para ela. Eu rezar minha mentir, rezar muito cedo. Aí quando eu completei 8 anos, ela tinha um livro da Ordem Terceira que pedia os 12 frutos do Espírito. Ela falava, isso aqui é para você rezar todo dia quando você vai deitar. Aí eu decorei os 12 frutos do Espírito. E um dia uma amiga de caminhada, ela era encantada com a ação de Deus na minha vida, ela falou assim, como que foi sua história? Aí que eu lembrei que aos 8 anos, mamãe já me deu aquela oração para pedir os frutos do Espírito. E ali eu fui caminhando com uma mulher de Deus, mas uma mulher guerreira, brava. Mamãe era brava, que ela falava assim, eu me curvo diante do meu Senhor. Às vezes meu pai falava alguma coisa com ela, falava, fica quieto, Zé. Eu me curvo diante do meu Senhor. E eu me submeto a você, porque o meu Senhor mandou. Então, aí eu comecei um amor profundo por Maria. Toda a vida fui muito encantada com ela, sabe? E eu tinha que rezar o rosário. Eu cobrava de mim o rosário. E as pessoas falavam assim, não, mas tem que rezar o terço, não precisa do rosário. Aí eu tinha a técnica. Eu ia para o trabalho, eu rezava os gozosos. Eu voltava do trabalho, eu rezava os luminosos. Aí eu voltava depois do almoço, era 15 minutos que eu gastava no trânsito. Eu rezava os dolorosos. E quando eu voltava cantando, rezando os gloriosos. Cumpri o meu dia. Sabe o que é gostoso? A gente ter a paz de estar ouvindo pessoas falando para nós fazermos aquilo que elas fazem, né? Essa coerência de vida dá muita segurança e é uma semente, sabe, que germina no nosso coração. Tu é de comunidade? Não. Não é? Eu tentei uma comunidade. Nós tínhamos uma comunidade de aliança, um grupo de oração que virou comunidade. Aí nós caminhamos, só que no meio do caminho, eles não se submeteram à fundação da comunidade. Eles queriam mudar tudo. Aí eu tive que deixar tudo, a coordenação, e o carisma não permaneceu. Porque houve a escolha de uma outra pessoa que não tinha o carisma. Mas o grupo de oração, que era a comunidade Vinde e Vede, aí ela voltou para o grupo de oração Vinde e Vede, que tem o mesmo carisma da comunidade que nós tínhamos formado, mas o meu carisma é grupo de oração. E é legal a gente ver que uma pessoa que se impõe essas regras, né? A senhora se impõe para poder viver, não tem ninguém monitorando. Então, eu acho que essas coisas nós precisamos impor para nós, independentemente da vida que nós estamos, da nossa vocação. Todo católico precisa viver essa vida intensa em Deus, né? Inclusive, eu me preocupo muito com essa mudança de coordenação, sabe, Malvina, os grupos de oração. É obrigado mudar o coordenador de 2 em 2 anos. E às vezes está caminhando muito bem. Aí vem uma pessoa, às vezes, má intencionada, assume a coordenação e acaba com o grupo de oração. Então, é uma coisa que nós precisamos orar. Nessa mudança de liderança. Que nessa mudança de liderança vão matando o carisma. Então, muito cuidado. Mais alguém, gente? Pode fazer. A gente está falando muito Ali, ó. sobre gerações, né? Diferentes tempos de geração. Acho que o demônio ele sempre permanece o mesmo, mas ele usa estratégias diferentes. E eu queria saber, a gente sabe que uma pessoa que vive uma vida de oração, Deus também pede para que ela interceda sobre algo. O que Deus tem envolvido no coração de vocês para interceder sobre o tempo de hoje, a geração de hoje? Foi 2 chamados muito sérios que o Senhor nos deu. Porque eu tive na renovação a missão de trabalhar o Ministério de Fé e Política quando ele começou. E eu me apaixonei pela cidadania, não pela politicagem, mas pela cidadania. A arte do bem, de lutar pelo bem comum. Tá? Eu não tenho ideologia, nenhuma ideologia, mas eu defendo o cristianismo, eu defendo a fé, em qualquer circunstância. Então, o Senhor me deu um espírito crítico muito grande. E eu percebi, se não fosse pela oração, nosso país iria acabar. Eu percebi isso muito cedo, lá
2018. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos um grupo de oração 72 horas por semana pelo Brasil, pela igreja e pela paz do mundo. Então esse grupo, ele não tem ninguém cabeçando. Eu coordeno ali, eu faço a escala e eles cumprem e caminham. E nós temos perseverado na intercessão contínua. De vez em quando eles falam assim, mas gente do céu, parece que não está adiantando. Eu falei, não está adiantando? Deus, no momento certo, Ele vai fazer a ação poderosa. Eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Entendeu? Aí nós estávamos, eu comecei a olhar algumas aparições de Nossa Senhora, que ela fala, aqui no Brasil, que ela fala sobre cuidado para o comunismo não entrar no Brasil. Lá em Pesqueira. Nossa Senhora das Lágrimas? Não. É Nossa Senhora das Graças. Então, o padre, o meu confessor, ele falou assim, mas leia isso, porque o Senhor está te chamando para alguma coisa. E aí, nós lemos a história, e eu percebi pela situação brasileira, que realmente estava entrando. E ela fala assim, vai entrar, mas não vai aprofundar, não vai entrar no país por dentro, tá? Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um grupo de rosário. Então, nós rezamos um rosário, são várias senhoras, nós rezamos um rosário toda quarta-feira, das 3 às 6 horas da tarde, clamando o Senhor. De vez em quando uma chega lá desanimada, eu falei, cadê a virtude da esperança? Eu posso morrer sem ver, mas eu tenho certeza que realizar-se-á. Deixa a Malvina responder isso. Faz o finalzinho da tua pergunta. Fala do finalzinho dela. O que Deus tem movido no coração de vocês na intenção da geração de hoje? Sobre o que Deus tem pedido para vocês intercederem nesse tempo de hoje? Então, eu tenho a minha vida de oração, a minha pessoal. E buscar a minha santidade, quando você reza o seu crescimento espiritual, você nunca está só. Porque você faz parte do corpo místico, você está sempre rezando pelos pecadores. E até porque o meu trabalho, de lidar no presídio, nas periferias, me faz enxergar o quanto eu preciso rezar pela humanidade, o quanto o mundo está doente, está ruim, porque nós não fazemos a nossa parte, com os braços cruzados. Para mim é muito forte. Então, olhar para o mundo, olhar para o Brasil e rezar por essa realidade de que os cristãos pentecostais da renovação carismática acorde enquanto é tempo para levar o reino de Deus. Mas eu quero trazer uma coisa em relação ao que você perguntou, que para mim é muito forte. Nós nos agitamos muito, mas muito mesmo pelas realidades do mundo. Não é para a gente se agitar. Eu fiquei sabendo que em Aparecida estão construindo um templo para Lucifer e que o satanismo que está na Europa está vindo para o Brasil. E ao saber disso, na minha vigília à noite, muito triste, muito abatida, eu falei para o Senhor, meu Deus, a gente já luta contra o candomblé, a gente já luta contra o espiritismo, mas não é uma luta humana, ela é uma luta espiritual, tentando levar o teu reino, para o coração das pessoas. Que luta que é isso? Que combate que é esse? Lucifer tem séculos contra a humanidade, E eu dizendo para ele, e aqui nós, coitado de nós brasileiros, com todo esse sofrimento que a gente já tem, ainda vem, Senhor, da Europa o satanismo. Em fração de segundo, eu não estava mais no meu quarto, eu estava num espaço no céu, entre as nuvens, e eu disse, onde eu estou? E comecei a sentir um vento. E pela sequência do vento, eu pensei que eu estava na beira-mar. O vento vinha, o frescor vinha, suavemente, vinha, parava um pouquinho, vinha, e eu disse, Senhor, eu estou diante do mar, não estou vendo nada. De repente, a visão abriu, eu vi um grande livro, um imenso livro, e eu perguntei, que livro é esse? E ele respondeu,
Cada página desse livro é uma geração. Malvina, sou eu que sou o Senhor. Sou eu que permito nascer aqueles que vão me amar. Sou eu que permito nascer aqueles que vão me odiar. Estava no meu quarto. Não vos preocupeis com nada, nem com o que comer, nem com o que vestir. E nós, povo vivente, ainda se achamos no direito de se preocupar, de questionar. Cala essa tua boca, mulher. Fica no meu repouso. Outra coisa, quando você intercede por uma situação, você não pode ter ódio, raiva no seu coração. Não pode odiar fulano e ciclano. Não. Todos são filhos de Deus. Então você tem que orar. Não. Tem que orar. O que vai acontecer? Qual será o próximo julgamento? Calma. É tudo um propósito divino para que nós vejamos a glória de Deus lá na frente. Então, vamos caminhar. Não nos preocupemos. Ocupemos o tempo presente. Gastemos tempo com o Senhor. Pode. Uma coisa, já foi construído, na verdade, esse tempo. Eu até pedi para ela procurar, porque antes da senadora. Estão ouvindo aí atrás, gente? Antes da senadora falar sobre os casos de que nós fazemos um trabalho, meu Deus. No Marajó. Antes de vir esse caso, algumas pessoas específicas do Brasil, inclusive, silenciosamente, uma vez eu comentei com a irmã nossa comunidade a fazer um trabalho lá, já sabíamos desse fato das crianças, mas que tinham crianças que estavam sendo traficadas do Marajó para o Brasil. E aí, isso lá em Aracaju, uma pessoa específica, eu a conheci, graças a Deus, ela é escondida em Aracaju, que é uma mulher de oração. Ela tinha visto sacrifícios de crianças mortas e mulheres que estavam entrando dentro desse templo e faziam o próprio aborto com ato de consagração dentro do Brasil, antes mesmo da senadora vir a falar para todo mundo, e aí todo mundo sabe que as crianças Damares, que as crianças arrancam os dentes e tudo mais. Então, pouquíssimas pessoas no Brasil especificamente sabiam dessa realidade. Já tem esse centro, realmente na Dutra de Aparecida para o Rio de Janeiro, e é bem escondido, e assim, uma coisa que Luiz, né, eu me preocupo, porque no nosso mover espiritual e pentecostal, e às vezes eu até levanto as questões, e também já falo com vocês, para também nos dar essa dica, né? Essa questão de nós como novas comunidades, onde nós somos muito pentecostais, muito avivalistas, e eu falo da minha comunidade principalmente, acho que a gente cresceu muito, evoluiu muito por causa dos retiros de cura, mas da necessidade de manifestação de dons reais no lugar, onde o poder de Deus opera no lugar, onde o Senhor ele não precisa de aparatos e de tantas performances. Então, às vezes eu tomo cuidado, Deus me deu assim, não por merecimento, na miséria de que eu sou, de cuidar mesmo do Ministério de Música da comunidade, de eu sempre trazer essa visão. Não é sobre luzes e um grande som, mas é aquilo que Deus ele tem feito dentro do coração, porque nós que somos muito novos, a fama está muito imediata, o sucesso está muito imediato, a gente está na mídia, esse negócio dos seguidores, eu tenho 29 anos, e a minha consciência, graças a Deus, eu peço ao Senhor que me conserve, porque é muito sério também isso que eu estou falando, porque é uma exposição, mas a minha consciência de eu não posso ser um jovem que vai passar despercebido, porque tem muita gente que tem 1 milhão de seguidores, mas daqui 2, 3 anos, quem é você? Tem muitos pregadores que estão pregando em muitas conferências, muitos cantores que estão no auge, está numa avalanche, só que nessa crescida de avalanche não tem raiz. Não tem raiz. E quando eu falei ontem, né? Quando eu falei ontem de apanhar, de sofrer, de muita reluta, né? Acho que eu vivi
uma vida tão exposta de pedido de socorro, de não querer cair, de não querer viver na situação de queda, de me manter firme, que eu acho que até o diabo também se oportunizou dessas situações expostas para me blindar ou me sacar, né? Eu lembro de uma específica situação que eu fui golpeado nas costas, assim, dentro mesmo de uma certa situação, e que de forma específica eu falei com o Senhor, eu disse, eu não sou um homem qualquer. Eu dei a minha vida para o Senhor, onde que o Senhor está? E o Senhor calado estava, só que eu via nos olhos do Senhor, assim, eu foi uma experiência de oração que eu tive, com os olhos de fogo, assim, muito fogo, muito fogo, muito fogo. E o Senhor falava comigo, na hora que eu me levantar como justo juiz, eu vou dispersar os inimigos. E aí eu fiquei dentro de mim, assim, no meu coração, porque é uma coisa que a gente não entende, e a nossa geração, isso é um cuidado, é até uma atenção para nós que somos muito novos. Não existe mais ninguém pregando de inferno para a gente. Não tem gente falando de inferno, que a gente vai enfrentar um juízo parcial, um juízo universal, e que a nossa vida, a gente às vezes se preocupa a viver, não tem que viver castidade, o jovem tem que ver isso, que isso e aquilo, só que a gente esquece que a mentira também leva para o inferno, que uma falta de caráter leva para o inferno, que uma vida no espírito manipulada. Eu achei muito forte o que você falou, porque nos últimos tempos também, que agora é acadêmico, passei na especialização, eu quero para o mestrado, eu quero para o doutorado, falei para o Senhor, eu só vou parar no PhD porque eu preciso devolver à igreja aquilo que a igreja me deu de volta. Só que literalmente, quanto jovem, tem muitos doutores e muitos líderes, e que são muito influentes, mas que às vezes é tão manipulada as situações, que aqueles que estão abaixo são tomados, e a gente não consegue. Só que como é que fala? Porque é uma pessoa de Deus, é uma pessoa no Espírito. E a gente aprende, pelo menos eu aprendi na renovação, e aprendi dentro da canção nova, e aprendo na palavra de Deus, nenhuma autoridade foi dada a não ser por Deus. Mas assim, e como se blinda? E como se blinda da manipulação? E como se blinda de tantos doutores que colocam seus próprios quereres em cima dos seus quereres, e que não percebem que a voz do Senhor precisa ser a vontade do Senhor precisa ser feita, só que o Senhor, Ele se cala, se recolhe e permite que a vontade da pessoa seja feita para algo maior. Mas como? E tem acontecido isso muito, em muitas comunidades, em muitos lugares também, em muitos grupos de oração, e eu ouço falar com muitas aspas e muitos rochedos e parênteses, e eu acho que também há essa raiz de falências nos grupos, né? De muitos quereres próprios e poucos quereres de Deus, mais interesses próprios. Eu tenho comigo uma coisa que a Cisa falou para mim, inclusive nessa sala, que eu estava entrando não sou um homem depressivo, mas eu estava entrando numa depressão profunda, e não falei para ninguém. Eu vim, ela disse, vem para cá, e ela olhou para mim, ela disse assim, ó, não queira construir império pessoal. Tem muita gente construindo impérios pessoais em nome de Deus, achando que é Deus. Eu acho que tem muita gente assim, só que no meu silêncio, na minha quietude, né, eu aprendi a ficar calado nos últimos tempos, a não falar. Agora, a pergunta, como é que a gente faz para sair desse meio? Eu perguntei para o Padre Antônio, ele é lá do Rio de Janeiro, Padre muito sábio. A gente estava escrevendo, eu queria saber qual é a espiritualidade da renovação. É vida carismática, Padre? Quando fala renovação, todos nós que oramos em línguas, né, gente? Vida carismática é a nossa espiritualidade. Ele riu, falou, não, minha filha, vida no Espírito. Eu tenho que ter vida no Espírito. E quando você falou que existe esse tempo de Lúcifer, eu queria dizer para vocês, não tenham medo de Lúcifer. Ele é um anjo decaído. Ele está sob o poder de luz. Ele só age no território permitido por Deus. E essas criancinhas que estão morrendo. É igual aquelas criancinhas que morreram para que Jesus não morresse naquele momento. Mas é muito doloroso, é muito sofrido. É muito sofrido. Eu arranco lágrimas quando estou em oração por essas crianças. É muito doloroso. Mas
autoridade, sem medo e com testemunho. Se o Senhor nos manda agir, se Ele te mandar agir, não tenha medo, não tenha medo. Ele não vai permitir que te matem se não for sua hora de morrer. Nós não podemos valorizar a nossa vida. Nós precisamos valorizar a nossa vida com o Espírito. É o Espírito que vai conduzir a minha vida. Eu falo muito para as minhas filhas, eu estou quietinha porque o Senhor mandou eu ficar quieta. Mas eu não estou parada. Eu estou orando muito mais do que eu orava. Eu estou escutando muito mais do que eu precisava desse tempo. Então, eu quero dizer para vocês, quando eu fiz o curso de oração de libertação e exorcismo, uma coisa que a gente aprendeu: o mal só age no território que Deus o permite agir. E se eu, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, falar para ele sair pelo nome de Jesus, ele vai sair. Mas você não vai mandar ir para outro lugar. Eu lembro no encontro que eu fui, que o padre Vanilson me chamou, e eu fiz a oração de cura interior naquele encontro. E ele foi fazer a oração de libertação. E era um panteiro. Era coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? As manifestações. E o diabo saía pro rumo de Brasília. Era ali perto de Brasília. Saía tudo pro rumo de Brasília, meu filho. Eu falei: padre, o senhor tem um dom, manda eles ir pro pé da cruz de Cristo, eles estão indo para Brasília e vão acabar com o nosso país. Ele ficou rindo na minha cara. E o diabo foi para lá. E muitas pessoas lá estão sob o domínio de Satanás. Tomaram conta de outras pessoas. Então, quando você expulsa, você não expulsa no seu nome, porque você não tem esse poder. O único que tem os poderes são exorcistas. E cada diocese tem um exorcista. E exorcismo é tudo atribuir ao diabo, não. Atribui muito ao emocional das pessoas, ao humano das pessoas, o poder, o pecado das pessoas. Então nós temos essa autoridade de batizados para repreender a ação maligna na vida dessas crianças. Vai ter sofrimento, vai ter martírio? Vai. A igreja sempre teve martírio. E nós estamos passando um tempo de não ficar achando que é um tempo de sossego. É um tempo de batalha. É um tempo de batalha. Mas a vitória nossa já está garantida. Que é Jesus. Amém. Eu sou da Canção Nova, né? Sou Canção Nova pela minha vida. E o mestre Padre Jonas nos ensinava, estamos vivendo o final dos tempos e as palavras, todas as profecias do final dos tempos estão se cumprindo. Então, quando o Luiz falava, só vinha na minha cabeça assim: nossa, o fenômeno do final dos tempos. E a Escritura diz que não vai melhorar, Luiz. À medida que o Senhor está se aproximando, sua vida gloriosa, o mundo vai ficar de um jeito, as situações vão ser tão difíceis, que os filhos de Deus vão pedir para os montes que venham sobre eles, porque eles vão querer morrer. A situação das pessoas vai estar tão difícil, tão complicada, que vai ser esse desejo dos cristãos, é morrer, é não estar mais nessa vida. Então, é uma das duas. Cabe a mim, você e todos nós viver a santidade e anunciar o reino de Deus enquanto temos tempo e liberdade para fazer. Gente, Jesus está voltando. A palavra está se cumprindo. Por favor, acordem enquanto é tempo. Acorda tu que dorme, vem para a vida. Não perde tempo não. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Jesus está voltando. Prestem atenção no que está acontecendo no mundo. Isso são sinais. Vai ficar pior. Tem gente que fala: nossa, Malvina, te ouvi às vezes no meu grupo de oração, parece assim que tu está sendo negativa. Falo: não sou eu. Está se cumprindo a palavra, eu não posso fazer nada, vai piorar a situação, o mundo vai ficar pior, o domínio de Satanás vai ser maior. Então preste atenção. Mas o Cristo já é Senhor, Salvador. E olha a oportunidade que Ele deu para mim, para você estar
reunidos para falar dele, aprender sobre ele, como nos colocar, como nos posicionar na sociedade que está passando por um processo de vinda gloriosa de Jesus. Amém. Amém. Mais alguém? Pode falar. Posso perguntar? Pode. Depois você, tá? Ó, antes da minha pergunta, eu quero fazer duas observações. O padre Jonas falava muito sobre o novo governo mundial, né? E hoje em dia as televisões falam lá abertamente desse novo governo mundial, que inclusive pode ser o cara da chuva, né? Outra coisa, eu sou ministra da comunhão extraordinária e eu fico muito triste. Estão ouvindo lá atrás? Sim, Uma observação em relação ao que o Luiz falou, né? Que os ministérios de música, hoje em dia, eu percebo que não tem raízes. É um povo que não reza. E eu fico muito triste que eu sou ministra da comunhão e geralmente eu passo perto do Ministério de Música e ninguém comunga. Eu fico pensando e fico arrasada. Meu Deus, como assim? Se não comunga é porque está em pecado. E se está em pecado, por que está aqui dando direcionamento para o povo? Levantando o povo? Está falando de uma coisa que não vive, né? Outra coisa. Eu sou de Capão da Serra, lá tem um santuário Santa Terezinha, né? E tem um grupo de oração de mais de 25 anos, grupo de oração Santa Terezinha. Eu fui serva desse grupo uns bons 20 anos nesse tempo aí, né? Só que assim, a coordenação ficava sempre entre três, a fundadora e mais dois. Sempre entre três, até que eles ficaram velhos, idosos o suficiente que não aguentam mais. Uma ficou viúva, foi embora para os Estados Unidos morar com a filha. E aí, de repente, o que acontece? O grupo não foi formado sucessores. Não tem servos, líderes, ninguém nunca pregou, ninguém nunca fez nada. Um dos coordenadores, ele mesmo pregava, ele mesmo animava, ele mesmo cantava, ele mesmo rezava o texto. É uma bênção, o cara é super dotado de dons, né? Mas assim, a gente era muito podado. Chegou um tempo aí, há pouco mais de um ano, que eu me senti muito incomodada, assim, com um novo coordenador que eles escolheram, assim, tomando um café numa cafeteria. E aí eu me senti, assim, muito esquisita e dei um tempo. Nesse um tempo que eu dei, agora,